Tá. Então, primeira coisa a observar, só falta a função arco secante e arco cossecante. Então, vamos lá. Primeira coisa a observar é que a função secante, o domínio dela é o mesmo domínio da tangente, tá? Então, a função secante do conjunto formado por cada x real, tal que x é diferente de π sobre 2 mais kπ, qualquer que seja o k, tá? Qualquer que seja o k inteiro, em R, a função secante que vai daqui para cá, né? Secante é 1 sobre o cosseno, por isso que é o mesmo domínio da tangente, quer dizer, tem que tirar esses pontos, são os pontos onde o cosseno é 0, π sobre 2 mais kπ. A função secante, ela não é injetiva, nem sobrejetiva. Tá certo? Logo, não é invertível. Logo, não é invertível. Tá? Agora veja uma coisa. Está aqui o V. Você tem o eixo das ordenadas, que eu vou denotar por V. O eixo das abscissas, que eu vou denotar por U. E você tem o círculo trigonométrico aqui. Tá? Círculo trigonométrico eu desenho em vermelho. Tá? Isso aqui vem mais para cá. Vamos ver mais para cá. E você tem um círculo trigonométrico que eu vou desenhar a mão livre. Tá? Tá aí, faz de conta que isso é um círculo. Evidentemente está muito mal desenhado, né? Mas faz de conta que é um círculo, vem bem para cá. Então, não sei se vocês lembram, mas a secante, geometricamente, ela pode ser vista assim, ó. Você tem aqui um ângulo X, tá? Passa a perpendicular aqui. Essa medida daqui para cá, que vai daqui até aqui, que é 1 sobre o cosseno de x, é a secante de x. Então você tem o seguinte, ó. Diante disso, você observa uma coisa, ó. A secante, ela leva o intervalo 0 fechado em π sobre 2 aberto, bijetivamente sobre o intervalo 1 fechado mais infinito. E para cá, né, se você pegar para cá, por exemplo, esse ângulo aqui, vamos chamar de Z, tá? Então, passando uma perpendicular aqui, que é a tangente, essa medida daqui para cá é a secante de Z. Ou seja, a secante, ela leva o intervalo π sobre 2 aberto a π fechado, bijetivamente sobre o intervalo menos infinito menos 1 fechado. Tá? Eusébio chegou. Então, eu coloco aqui um entretanto. Tá? Entretanto, para contrapor a não injetividade bijetividade da secante, entretanto, a função que eu vou chamar de ISEC. ISEC é a função que vai
desse conjunto aqui, que eu vou colocar aqui, que é a união de dois intervalos, que é o intervalo 0 fechado, π sobre 2 aberto, união π sobre 2 aberto. Lembrando, π sobre 2 não está no domínio da secante, cosseno é 0, tá? π sobre 2 aberto, π fechado, no conjunto, tá? União de dois intervalos, que é o intervalo 0 fechado, π sobre 2 aberto, união π sobre 2 aberto, π fechado, no conjunto. E aí eu vou colocar aqui assim, ó, no conjunto é 1 mais infinito, união, tá? Intervalo menos infinito, menos 1, menos infinito aberto, menos 1 fechado. Isso para ressaltar que a secante mapeia esse conjunto nesse, quer dizer, é uma bijeção desse conjunto nesse, e é uma bijeção desse conjunto nesse. Mapeia bijetivamente. Então, essa função aí, I secante, dada por, vou colocar aqui, dada por I sec de x, I sec de x igual a secante de x, qualquer que seja x pertencente ao conjunto 0 π sobre 2 aberto, esse intervalo união com o intervalo π sobre 2 π, assim, desse jeito. Essa função, dada desse jeito, ela é uma bijeção. Ela é injetiva e sobrejetiva. Injetiva e sobrejetiva. Me corrija se eu escrever alguma coisa errada. Às vezes eu confundo. Aqui tem algo que está correto. Logo, ela é o quê? Invertível, que é uma bijeção. Ela é invertível. Tá? E daí sai a seguinte definição. Definição. A função inversa da função I sec, tá? A função inversa, a função inversa da função que eu denotei por I sec, da função I sec, com esse domínio e esse contradomínio e essa lei de formação, tá? É denominada função. Quando der os 20 minutos aí, tu me avisa aí e dá uma parada, viu? É denominada função arco secante, tá? Sendo denotada por tá? Sendo denotada por arc sec. E como é a inversa dessa função, evidentemente, vai do intervalo. Aí me permite escrever assim, fica mais natural. Menos infinito menos 1, união 1 mais infinito, união é comutativa, né? Menos infinito menos 1, união 1 mais infinito. No intervalo 0 fechado, π sobre 2, união π sobre 2, π. Processo fechado. Então, daí sai assim, você tem as consequências
tá? Proveniente da definição da inversa. O arco secante, primeiro. O arco secante da I sec de x, né? O arco secante é a inversa da inversa, que é o arco secante da secante de x. Isso é igual a x, qualquer que seja x no domínio da I sec, né? Qualquer que seja x no domínio da I sec, qualquer que seja x aqui, no intervalo 0, π sobre 2, aberto aqui, união, π sobre 2, π. Tá certo? Fechado. Tá? A I sec do arco secante de x, isto é, a secante do arco secante de x é igual a x, qualquer que seja x, no domínio do arco secante. No domínio do arco secante, qualquer que seja x nesse conjunto. Menos infinito menos 1, esse intervalo. União, o quê? 1 mais infinito. Tá? E sai como conclusão, né, sintetizando as duas numa só, que dados x pertencente a menos infinito menos 1, né, assim, união 1 mais infinito, no conjunto 0, e dado x aqui, perdão, nada disso, tem nada disso aqui, é outra coisa que eu quero escrever. E y pertencente a 0, π sobre 2, união, né? π sobre 2, π. Você tem o seguinte, o y é o arco secante de x, se e somente se o x é a I sec de y, ou seja, o x é a secante de y. Tá? Você tem que ter isso em mente, tá? Para você trabalhar com a arco secante. E a arco secante é a inversa, tá? Ou seja, vou fazer aqui para depois apagar. Exato. Tá aqui, ó. O U e o V. Tá? O U e o V. Tá aqui. O menos 1. O 1. O 1, né? O ciclo trigonométrico, tá? Então, se você pega o x bem aqui, se você pega o x bem aqui, x nesse conjunto, ó, x nesse conjunto. Professor, o pi ali é fechado, né? Hã? Pi é fechado. Porque eu escrevi mal, tá? Mas é fechado. Tá? Então, se o x está aqui, então você tem que, para ter o arco secante, você tem que passar a tangente à circunferência, que geometricamente você consegue, por construção geométrica, regra de compasso. Aí no ponto de tangência você tem isso aqui. Então esse ângulo aqui é quem é o arco secante de x. Se o x está aqui, aí é análogo, mas está do outro lado, tá? Entendido? Entendido? Só uma coisa, como é o gráfico da I sec? Como é o gráfico da I sec, ó? Tá? Então vejamos, aqui, ó. Aqui o y. O y e o x. A I sec está definido em qual intervalo? Está definido nesse conjunto. 0 fechado, π sobre 2, não é certo? 0 fechado, π sobre 2 aberto, π sobre 2 fechado e aberto. Então deixa eu desenhar melhor aqui. Ó. Aqui, ó. 0, tá aqui o π sobre 2, ó. Está aqui o π.
Né? Então, me diga uma coisa, quanto é a secante de zero? Quanto é a secante de zero? Está aqui o 1, ó. Está aqui o menos 1. Quanto é a secante de zero? Quanto é? 1. Quanto é a secante de zero? Quanto é a secante de zero? É quanto? 1. É 1 sobre o cosseno de zero. Então, o arco secante é assim. Agora me diga uma coisa, quando o ângulo tende a π sobre 2, quando o ângulo, olha aqui para cá, quando o ângulo tende a π sobre 2 por valores menores que π sobre 2, tende a π sobre 2 pela esquerda, o que acontece com a secante? Tende a mais infinito. Então ela satisfaz isso. Então, a secante sai daqui assim. A derivada da secante do zero, qual é a derivada da secante? É a secante de zero vezes a tangente de zero, que é zero. A reta tangente é, né, horizontal. E aqui, quanto é que vale a secante de menos 1? É a secante de menos 1? Não, perdão, secante de π. Quanto é a secante de π? É 1 sobre o cosseno de π, que é quanto? Menos 1. Nossa, diga. Então passa por aqui. Agora o que é que acontece com a secante? Tá? A secante de π é menos 1. É 1 sobre o cosseno de π. O que acontece com a secante quando o x tende a π sobre 2 pela direita? Por valores maiores que π sobre 2. Tende a quê? Menos infinito. Então ela faz isso. Isso é o gráfico de quem dá ISEC. Esses dois ramos aqui, isso é o gráfico da ISEC. E, portanto, como é o gráfico da inversa, o arco secante? Aí eu farei aqui, ó. Farei aqui. E depois vai apagar, tá? Eu vou precisar desse espaço. Tá bom? O Y, o X, tá? Aí tem o quê? O π sobre 2 e tem o π, né? Tem o π, ó. Então aqui tem o menos 1 e aqui tem o 1. Tá certo? Então como é o gráfico da ISEC? Olha, é só você ver. Esse ponto aqui, ó, esse ponto aqui vem aonde? Vem nesse, não é isso? Pela inversa, tá? E como esse aqui satisfaz isso, né? Pela simetria em relação à bissetriz de quem? Do primeiro e segundo quadrante, ela satisfaz isso. Uma virada. Tá certo? E aqui satisfaz isso aqui, ó. Ela passa por aqui. O arco secante de menos 1, quem é? π. Arco secante de menos 1 é π. Arco secante de 1, 0, porque a secante de 0 é 1. Tá? E aqui faz isso. Virada, né? Desse negócio. Então, isso é o gráfico da função arco secante. Concorda comigo? Certo? Esse é o gráfico da função arco secante. Tá? Agora, tem uma coisa interessante a observar, tá? É que por conta disso aqui, ó, dessas propriedades, e aí eu não vou dar exemplos numéricos como eu dei no outro caso, não, vocês saberão fazer. Deixa eu apagar esses gráficos, porque estas propriedades, de fato, essas duas aqui, deixa eu apagar isso, e deixa eu apagar os gráficos, e você está gravado aí, tá? E você observa o seguinte, ó. Quem é a secante? Quem é? Secante em x é 1 sobre o cosseno de x.
secante em x é 1 sobre o cosseno de x.